meu povo! Tudo bom por aí? Quinta-feira, 21 de setembro. Acho que é uma das lives mais esperadas aqui que eu fiz, pelo menos de divulgação, tem muita gente. Vamos falar hoje com o Dr. Faria, né, sobre a parte de embriões. Então, essa é uma dúvida muito legal, muito boa, muita gente tá tendo. Muita gente nunca nem ouviu falar de fazer embrião para gado de corte. Então, o Dr. Faria é um cara que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo. Mas o trabalho dele é sensacional, então vai ser muito legal, acho que tem muita coisa para somar nessa live. Então faz o seguinte, ó, aqui embaixo, ó, lado direito aqui embaixo tem esse aviãozinho, clica nesse aviãozinho e manda essa live para todo mundo que precisa ouvir sobre isso, né? Fase de ciclo de baixa da pecuária, moçada tudo querendo desanimar, tem gente falando de nem fazer IATF, então a gente vai entrar falando justamente de embrião. Então é um negócio muito legal pra gente abordar, beleza? Vai entrando aí, fala aí de onde que você é, de onde você tá falando e coloca aí, você já faz embrião, não faz? Aqui, ó, do lado da setinha tem um ponto de interrogação. Nesse ponto de interrogação é uma caixa de perguntas. Então, você que tem pergunta, em vez de mandar no comentário, que o comentário às vezes a gente não vai conseguir ver, clica aqui e aí mais tarde a gente responde as perguntas, beleza? Deixa eu chamar o Dr. Faria aqui. Vamos lá. Quem mais tá aí? Redenção no Pará. Ó, o vizinho do doutor, ó. Doutor, acho que o doutor atua aí no Pará. Vamos ver. Ó o cara aí. Fala, doutor Faria. E aí, meu amigo, beleza? Boa noite, Bom ou não? Como é que tá as coisas? Como é que tá o batido? Ué, aqui tá bom, o Parazão tá deu uma chuvinha em setembro, coisa boa. Estamos chegando de viagem agora, tava transferindo em Bel no interiorzão do Pará, 400 quilômetros para chegar a Xinguara. Fresquinho como sempre, uns 40, 45, tá top. Aqui também tá de jeito. Doutor Faria tava transferindo embrião, hoje a gente trabalhou também 2 dias aqui com a bezerrada, organizando para pré-estação de monta. Um calor que parece que desse jeito eu nunca tinha visto, não. Tá chique, né? Só tá faltando a chuva, mas ela chega. Não, daqui uns dias tem. Turma, ó, vamos esperar só mais um minutinho para a turma acabar de entrar. Ó, a gente já tá com 75 pessoas aqui, ó, mais uma vez, né? Muito obrigado pela presença. Deixa eu só fixar um comentário aqui com o tema da live. Vale a pena investir em embrião na fase de baixa do ciclo. Deixa eu publicar ele aqui. Ó, a turmada tá entrando aí. Tem muita gente do Pará aqui, hein, doutor? A galera gosta de participar, né? Meus amigos aí são top. Mestre Faria, o cara que me presenteou o quadro, tá? Os quadros aqui, ó, tá aí na live. Ó, pois é, ué. Doutor, ainda deu tempo de chegar em casa, ainda tava na correria louca, ainda deu tempo de chegar em casa. Ó, Bolívia, tem uma moçada aqui. Doutor, vamos começar então, né? Como diz, pontualidade é uma coisa importante, tanto na reprodução quanto na vida, né? Então vamos dar início então à nossa live, falar sobre, tem muita coisa para abordar. Queria mais uma vez te agradecer, doutor. Doutor Faria, tive o prazer de conhecer ele na Expo Genética. Foi uma experiência sensacional. Aprendi muito sobre reprodução, sobre touros e tal, essas coisas. Foi muito legal lá. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. E acho que vai somar muito para a gente aqui, principalmente nesse momento, né? Quando a gente resolveu fazer essas lives aqui, a ideia era porque o povo tá tudo doido, né? Então, todo mundo desorientado, sem saber o que faz. A pecuária vai acabar, a pecuária não vai acabar. Então, eu acho que agora tá na hora da gente... Ó, a Ingrid aí. A Ingrid que fez essa ponte, né? Obrigado. A Ingrid é o imã entre coisas boas. Então, assim, tá todo mundo muito desorientado. Então, acho que a gente já conseguiu dar uma visão boa do que a gente acha que vai acontecer. E o Dr. Faria tem uma experiência gigante com genética, então acho que vai ser muito legal esse tema. Doutor, então, vamos lá. Fala, eu acho que aqui, acho que tem mais seguidor meu aqui, pelo que eu tô vendo aqui pela turma. Fala pra gente aí, doutor, quem que é você, o que você faz? Fala um pouco pra gente aí, só pra turma já entender quem que é. O Dr. Faria, famoso. Não tem nada de famoso, não.
Na verdade, amigo, eu sou um paranaense formado e nascido e criado no noroeste do Paraná, na região de Moarama, uma cidade pequena chamada Pérola. Fiz colégio agrícola, fiz técnico em agropecuária, me formei, depois fiz faculdade, mais 5 anos de faculdade, me formei e sempre tive um imã para o norte, para trabalhar em grandes volumes, grandes projetos, né? E sempre tive um pezinho no embrião, uma vontade de trabalhar com embrião. E aí ingressei na época na Invito Brasil, tinha a oportunidade de trabalhar em 3 laboratórios da empresa na época, São Paulo, em Mojimirim, no Acre e aqui no sul do Pará. Ninguém queria vir para o Pará, e eu falei, não, eu quero ir para o Pará, porque o Pará lembra muito a região norte do Mato Grosso, onde eu já conhecia. E vim para cá e não me arrependo. Aqui construí carreira, são quase 15 anos aqui, trabalhando full time com embrião, praticamente de forma exclusiva, né? E acompanhando as altas e baixas do mercado e de todos os negócios nesse tempo. E é isso aí. Então, apaixonado por melhoramento genético, por pecuária, estou como gerente de negócios de embriões em 10 estados, do Piauí até o Acre, do norte de Tocantins até Roraima. Agora eu acabei de passar 2 estados para Larissa, uma colega que é do Mato Grosso, para ela me ajudar no atendimento lá de Rondônia e Acre, que está ficando um pouco distante para mim. Então, gera uma possibilidade de conhecer cenários diferentes, mas uma pecuária pujante que tem aqui para o Nortão. Show de Estou à bola. disposição de vocês, tanto de você para a pergunta, mais uma vez, agradecer a sua visita lá à ABS, né, durante a Expogenética, foi uma honra poder te conhecer pessoalmente e poder apresentar um pouco da empresa para você. E deixar o convite para todos que estão nos assistindo aí, quando quiser visitar a ABS, entre em contato com a Central, fala com a Mirceia, agenda para poder ser melhor recebido, né? Chega lá, marcar um tour lá dentro, como nós fizemos, e bater um papo legal. Vai ser sempre uma honra poder receber vocês lá. Foi muito legal a visita, né? Conheci muita coisa. Eu conheci a ABS assim, né? Como uma empresa que vende sêmen. E aí foi muito legal ver não só a parte de sêmen, mas principalmente a parte técnica. Mas vamos falar da ABS daqui a pouco. Doutor, e é engraçado você falar assim, né? Você saiu você saiu do Paraná, né? Do sul, de São Paulo e tal, e subiu para o norte. Esse é um desejo que muita gente tem, né? E aí eu não vou perguntar quando, porque a gente começa a falar quando a gente entrega a idade nossa e o povo acha que nós estamos velhos. Mas assim, ó, quando eu formei, eu também tinha uma vontade muito grande de subir. Na época não era nem Pará, eu queria ir para Rondônia. E não fui, sabe? Não vai. Aí assim, ó, eu queria já te parabenizar por ter ido, sabe? Esses dias eu estava conversando com um advogado, que eu encontrei um advogado que trabalha com uma causa ambiental aí, e eu falei, cara, tem que valorizar demais quem enfrentou esse parazão antigamente, né? A gente sabe que ainda tem as suas dificuldades, mas realmente quem foi para ir para desbravar, para produzir comida aí, tem meu respeito demais da conta. Então, parabéns aí também por essa coragem, né? Eu agradeço. Na verdade, eu sou um privilegiado por estar aqui e ter conhecido pessoas tão boas, inclusive o avô desse advogado seu aí, você conheceu, pessoa, um desbravador e pioneiro aqui da nossa região, seu Lázaro Domingo, que Deus o tenha. Show de bola. Doutor, vamos lá então. Como é que você enxerga, assim, ó, para começar, eu queria que você colocasse para a gente, assim, hoje o foco de atuação, e aí eu acho que, até pelo que a gente está preparando, vamos tentar focar mais para o lado do corte aqui, mas é claro que a gente pode ir. Como é que você vê o mercado de embriões aí nos últimos anos? Porque, assim, ó, aqui, né, eu, por exemplo, não trabalho com embriões, trabalho só terceirizando e tal, alguma coisa. E a TF a gente faz bastante e tal. Mas o mercado de embriões é relativamente novo aqui para mim, né? Então, né, vamos começar a trabalhar mais em cima disso. Mas como é que anda esse mercado do embrião hoje? É só elite? É o cara que quer, às vezes, começar numa fazenda? Eu vou falar depois, teve um vídeo polêmico hoje que rodou aí de fazenda de cria em pequena propriedade. Como é que você vê esse mercado de embrião hoje? É só para o cara que quer fazer animal de pista ou não? Como é que vocês trabalham hoje? Hugo, na verdade, você tem uma ideia, eu atendo quase 82 produtores aqui na região norte, direto do laboratório a partir de Xinguara. Eu não atendo nenhum cliente que trabalha com pista. Então, aquela fase da pista acabou, já foi o nosso carro-chefe há 15 anos atrás, 12 anos atrás. Então, aquele mercado da pista acabou. Hoje, a produção do embrião é voltada a commodities. Commodities, seja para a produção de fêmeas leiteiras, certo? Seja para a produção de macho para touro de repasse em larga escala. Consequentemente, você faz o melhoramento genético através dessas fêmeas que ficam, né, na propriedade.
mas o grande volume nosso aqui no Pará já foi, por incrível que pareça, o mercado do leite. Nós começamos aqui para atender um projeto da Parmalat, chamava Integralat, era girolando. Nosso laboratório já chegou a produzir mais de 80% do volume para leite. Hoje trabalha em torno de 70, 30 corte, mas o corte pensando em quê? Produção de touros, na sua grande maioria, e ampliação de fêmeas, de rebanho de fêmea, melhoria das fêmeas. Né? E os outros 30, 40%, 35% é a produção de girolando, que nós não podemos negligenciar. Eu tava vendo lá, você trabalha bastante com girolando aí, né? Eu tava vendo você implantando. Parece que tem um leilão aí também agora esses dias, né? Eu vi você colocando. Tem do Grupo Santa Bárbara, que já foi o nosso principal cliente aqui, mas tem grandes pequenos produtores aqui que trabalham, nós atendemos de tudo, desde o cara que compra 10 embriões ao cara que trabalha com 10 mil embriões por ano. Né? Então, desde aquele que compra seus embriões para fazer uma leiteira, para produzir o leite de consumo de casa, tem essa possibilidade, e até o mega produtor que vai fazer touros, aí, seus 2, 3 mil touros por ano para comercializar, como é o caso que é o caminho que o João Guimarães tem Laura Água Fria, Maratá, Zucatelli, Felipe Balestreri tem procurado, tem traçado esse caminho através dos embriões. Entendi. Então, hoje, por exemplo, se a gente for pegar os clientes seu, a maioria, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho lá, sei lá, um número X de matrizes, eu quero produzir meus próprios touros, e aí vocês trabalham com esse sistema de... Aí como é que é? Indica o touro, já compra o embrião pronto, vocês montam o embrião, explica pra gente como é que é isso lá na BS. Hugo, olha que legal. Quando era Invito Brasil, que era a empresa que eu comecei a trabalhar, e depois foi adquirida pela BS, nós tínhamos praticamente duas formas quase que exclusivas de você entrar para trabalhar com embrião. A primeira era fazer uma avaliação do seu rebanho. Você tem 100 matrizes, né? Dessas 100 matrizes, quem são só 5 ou 10% superiores, seja para o leite ou seja para o corte. Identificamos aqui que você tem 5 possíveis doadoras, né? E aí fazia o acasalamento, produzir embrião a partir daquelas doadoras. Caso a genética dessas 5%, 10% melhores sua ainda não alcançava o padrão que você queria, tinha a segunda opção, que era sair no mercado para comprar a doadora. Né? Mas veja bem, nós estávamos lá na Expo Genética, você viu aqueles leilões? Absurdo. Então não é fácil chegar no leilão aí, comprar fêmeas multimilionárias, mas vamos comprar uma fêmea dentro do preço de mercado, uma boa doadora Nelore, é 50 mil. Se o seu projeto para rodar precisa de pelo menos 10 doadoras, são 500 mil reais de capital imobilizado, só no início da genética. Então, para mim, esse mercado está praticamente caindo por terra, de aquisição de doadoras. Então, tem a terceira opção, que é, sem dúvida, hoje em dia, a mais viável, que é você comprar um embrião pronto, de pessoal que já trabalha aí com 40, 50 anos de seleção. Você compra esse embrião da mesma forma que compra uma dose de sêmen. Isso chega pronto na sua casa, no botijão. Você implanta isso nas suas receptoras. O ano que vem esse produto está nascido, com mais 8, 9 meses você está coletando, você está multiplicando essa semente que você plantou na sua casa. Então foi algo que eu fiz muito aqui, procurei vender muito embrião de 5 anos para cá, e hoje nós estamos colhendo fruto. Essa fazenda que eu estava mesmo transferindo embrião ontem, nós implantamos embriões lá, Girolando e Nelore, há 4 anos atrás. Hoje a fazenda produz seus próprios embriões. Então fez a base genética, fez os touros de repasse que ele precisava, fez as fêmeas Girolando que ele precisava, as fêmeas Nelore viraram as doadoras para os touros que ele vai produzir para o ciclo que está iniciando. Entendi. Então hoje colocando... Recapitulando, ou você multiplica o que você tem a cabeceira do que você tem em casa, ou você compra a doadora, que eu acho que é um sistema inviável, e a forma mais interessante hoje é você comprar um embrião pronto para uso, seja para o leite ou seja para o corte. E aí, como é que é a escolha, por exemplo, do embrião? Eu escolho como um catálogo, ou eu tenho que participar de um leilão, ou eu ligo para você e falo assim, doutor, eu estou com um gado tal e eu quero tal tipo de gado. Você vai e monta o embrião para a gente. Exatamente, eu tenho que entender a demanda do seu negócio. Faria, nós temos aqui o projeto aqui, por exemplo, você estava falando com o Frederico semana passada, né? E eles compram bezerros de qualidade. E aí você fala assim, eu quero produzir touro de repasse aqui para casa para produzir bezerros que atendam o mercado dos foliados. Opa, então eu sei que eu preciso produzir. Eu preciso deixar uma base boa de fêmea do maternal bom, mas eu preciso de animais que tenham musculatura, comprimento, carcaça, área de olho de lombo, que vai dar aquele rendimento que ele falou de 58%. Né? Então, dentro desse combo, eu vou falar para você, eu tenho esse fornecedor de genética que se encaixa nesse perfil.
Dentro desses fornecedores de genética, nós vamos escolher os acasalamentos que tem ali dentro, né, de acordo com os touros específicos, para aquelas características específicas. No entanto, tem outros produtores que falam assim, cara, eu pequei demais no maternal daqui de casa. Né? O cara às vezes se inseminou muito com Angus por muito tempo e foi perdendo a qualidade maternal das fêmeas. Então, nesse caso, tem que dar um tiro de canhão com foco em acasalamentos focado para maternal, para fazer base de plantel para focado em fêmea. Inclusive, nós temos embriões sexados de fêmea, para o cara que já quer logo, fala, não, quero fazer minha base de plantel. Fez isso esse ano. O ano que vem as bezerras dele estão nascidas, a partir de 300 quilos, às vezes até menos, a gente já começa a coletar elas e fazer os próprios embriões dentro de casa. Então, o embrião é a semente para plantar esse negócio. Se eu não me engano, eu acabei de ver a Karine do Nelore Cedro entrando aí, que trabalhava com o Nelore Mocho, no MS, foram para o Tocantins, e aí precisava expandir o negócio, do Nelore Mocho para o Nelore Padrão. Não que eles vão sair do Mocho, mas vão ampliar o negócio para o padrão. E ela fez esse caminho, em vez dela ir para o mercado comprar doador e começar a engatinhar, não. Ela foi, deu um tiro de canhão, comprou quase 1.000 embriões, um ano e meio atrás. Esses produtos já estão nascidos, quem puder acessar depois o Instagram do Nelore Cedro, vai ver a bezerrada desses embriões que eles compraram com a gente. E no final do ano já estamos aspirando essas fêmeas que estão nascendo agora, no final do próximo ano. Então, é muito rápido. O pessoal do Cedro acompanha bastante, ele, inclusive aprendi demais com ela essa semana. Ela, acho que ela estava na Holanda, né, participando de um negócio lá. Eu tô com um caderno de print aqui dos stories dela aqui. Doutor, então, uma coisa muito legal que você trouxe, e até esse é um ponto que eu queria a gente já começar a abordar, que é sobre velocidade de resposta no embrião. Mas antes disso, eu queria colocar o seguinte. É legal isso que você coloca aqui assim, né? Parece que genética, como diz, eu comecei a entender de genética há um tempo atrás, porque nessas fazendas a gente começou a mexer com reprodução, então acaba que e não é muito a minha área, mas eu entendo, e aquela aula sua daquele dia é legal, porque assim, né? O doutor mostra bem uma coisa que é assim, ó. Você tem tal problema na fazenda, então, sei lá, você quer melhorar peso ou desmama. Ele vai entregar lá uma série de animais que ele sabe que vão entregar um bom peso de desmama. E Isso. tem um ponto interessante que aquele dia você me falou, que é assim, ó. Beleza, a gente tem que melhorar a parte de números, só que eu também tenho que me preocupar com o racial, né? Então, assim, beleza, eu quero melhorar a peso de desmama, mas eu não posso criar um monstro lá, então eu tenho que ir montando isso ao longo do tempo. E aí você falou que, nesse caso, por exemplo, quantas características, não sei se tem esse número, né? Vamos só para entender. Quantas características a gente consegue, numa lapada, começar a melhorar bem, assim, no embrião? Sei lá, eu tô com uma fazenda que eu produzo bezerro para desmama, por exemplo, e eu quero começar a entrar nela. O ideal seria escolher uma característica, mais característica, o que vocês acham? Não tem o ideal de você falar assim, é 1, 2, 10. Né? Normalmente são múltiplas as características. Eu não posso focar só em desempenho, peso, esquecer maternal, porque as fêmeas vão ficar dentro de casa. Né? Mas assim, a evolução com o embrião, ela é chocante. Por exemplo, tem um amigo meu aqui, que inclusive é padrinho da minha caçula, tem uma fazenda no Xingu, difícil acesso, não inseminava, usava touro de repasse de qualidade mediana. E aí eu fui lá visitar a fazenda e falei, cara, já que você não vai trabalhar com inseminação, tudo bem. Mas eu vou segurar um lote desse aqui de vaca sua, em torno de 100 e poucas vacas que estava parindo. Eu falei, não coloca touro nessa vacada. Eu vou trazer os embriões aqui e vou fazer teus touros de repasse direto aqui dentro da fazenda. Certo? E assim foi feito. Ele comprou os embriões e nós fomos lá. Hugo, foi impressionante. Deu mais de 100 quilos a desmama, a bezerrada contemporânea, do mesmo lote. Então, ou seja, ficou junto. As fêmeas que eu coloquei em embrião, na sequência foram repassadas de touro, pegaram o repasse de touro. Na desmama deram mais de 100 quilos de diferença. Os produtos que eram embrião, dos produtos que eram... Então, ou seja, só o potencial genético. Isso vai ser repetido sempre dessa forma? Não. Vai depender, é claro, do abismo que você tem de genética entre o que eu estou te entregando com o embrião e o que você já faz. Né? Tem fazenda que já trabalham com PO, mas precisa dar um upgrade em números ou em performance de fenótipo, né? E aí fala assim, eu quero embrião específico para essas características. E aí sim, ele reduz um pouco o leque. Mas quando a gente trabalha com um cliente novo, a gente coloca esse leque o mais amplo possível. Então, dificilmente vai procurar características extremadas, né? O mercado quer muito 01, 01, 01, mas nem sempre o 01 é o que vai atender o que nós estamos precisando ali. Até porque o 01 é muito focado em peso, na maioria das vezes,
e nós precisamos pensar nas doadoras que vão ficar para nós tocar o nosso projeto. Doutor, esse é legal e eu queria já trazer um ponto aqui que é o seguinte. Quando a gente começou a pensar nesse cenário, nessas lives e tal, no cenário futuro, né? A gente está fazendo isso em preparação para um evento que a gente vai fazer. Tem uma coisa que eu falo que é assim, que o cara que aguentar segurar o tranco desse abismo que nós estamos saindo, né? Acho que nós estamos saindo. Eu acho que daqui 2 anos ele vai estar muito bem, porque a virada do ciclo tudo indica que ela está começando a acontecer. E quando você traz para mim, por exemplo, que um lote de embrião, né? Já é filho de embrião, né? Isso, filho de embrião. 100 quilos a mais do que o cara de repasse, isso casa muito bem para isso, né? Porque, assim, a maioria do pecuarista, né, da gente quer o quê? Ele quer um resultado muito rápido. Então, o embrião é aquele cara que, na próxima desmama, eu já vejo. Isso não acontece, por exemplo, na inseminação, né? Porque, assim, para todo mundo entender, né? Quando você faz inseminação, eu vejo até assim, tem algumas fazendas que o cara fica bravo comigo e fala assim, ah, mas que bezerro feio, orelhudo, não sei o quê, bigudo. Aí eu explico pro cara, fala, cara, o negócio é o seguinte, eu tenho metade do gene do pai, metade do gene da mãe. Então o que vai acontecer? Se a metade da forma daqui for muito ruim, for uma vaca de cara feia, de orelha comprida e um monte de coisa, é claro que o filho vai nascer parecido. No embrião você não tem isso, né? Exato, na verdade, a receptora é só a barriga de aluguel, né? Então eu escolhi bem o acasalamento, os produtos vão vir muito lapidados, né? Então impressiona mesmo. É lógico que nós não vamos fazer esse embrião para vender ele na desmama daqui 2 anos, daqui 3 anos na virada do ciclo. Mas eu vou ter a base para fazer os meus embriões dos próximos anos. Eu vou ter a base de produzir os meus próprios toros de repasse. Então, por exemplo, lá onde eu estava, nessa fazenda que eu estava transferindo embrião ontem, veja bem qual é a estratégia dele. Ele compra o embrião, faz os touros de repasse dele, a ideia é usar esses touros por 1 ano no repasse da fazenda e no ano seguinte disponibilizar para o vizinho dele. Ele vai vender touro de 30 mil, 35? Não, não vai. Não é o mercado dele, não é isso que ele quer. Ele falou, Faria, eu quero vender meu touro aqui de 70 arrobas ou 80 arrobas de boi, certo? E vendendo aqui para o meu vizinho. Eu vou estar sempre com um touro novo, sempre com genética nova, e em vez de ser um comprador de touro, eu vou passar a ser um fornecedor de touro na minha região. Exatamente. Esse é um negócio interessante, assim, por quê? Eu vejo muita história do embrião. É claro que, assim, depois eu quero até que você conte como é que você faz isso dentro das fazendas, porque eu sou da época que embrião era aquela assim, ó. Lembro do meu professor de reprodução, ó, beleza. Tem a reprodução, a monta natural, tem a observação de cio, na época a IATF ainda andava, né, aos trancos e barrancos. Tem uma técnica aqui que não dá muita coisa, ela dá uns 40%, 50%. E tem essa daqui que ele nem explicava direito, porque ela dava 20%, 10% de preço. Os índices melhoraram bem, né, doutor? Como é que é a sua realidade hoje aí? Não, a técnica em si melhorou demais, né? Porque, na verdade, nós vimos do embrião da coleta convencional que você tinha que deixar uma doadora full-time vazia, disponível para ser coletada. Então, a doadora estava sendo toda vazia e sendo super estimulada com baterias fortes de hormônio, né? Hoje em dia, não. A aspiração, tem vacas aí que são aspiradas por 10, 15 anos consecutivos, né? Então, ou seja, mantendo, ela emprenha, pare, normalmente, nós conseguimos coletar uma doadora com até 4 meses de gestação, às vezes até mais. O Patrick tem aspirado fêmeas em quase todas as idades de gestação, então não atrapalha aspirar mesmo, ela prenha. Então a técnica evoluiu sim, e com isso evoluiu também a média de prenhez, as médias de gestação. É claro que média é um negócio complicado. Eu estava apresentando na palestra ali agora. Apresentei um resultado de 0% de prenhez e apresentei um resultado de 86% de prenhez, todos com embrião. O de 0 é normal? Não. O de quase 90% é normal? Também não. Quando eu junto a média dos dois, dá 45% dos dois trabalhos. É a média nacional. A média nacional do embrião está em torno de 5 pontos percentuais inferior ao que você tem na IATF. Então, por exemplo, a fazenda que você está atendendo aí, está trabalhando de forma regular com 50% de prenhez, média geral, a tendência é que eu vou trabalhar na fazenda com 45% de prenhez no embrião. Isso é tendência, né? No entanto, quando eu pego o doador, algumas fazendas que já trabalham com embrião há mais tempo, eu consigo filtrar aquelas doadoras que dão muito embrião, produzem muito embrião,
e que elas têm uma taxa de gestação muito alta. Então, tem doadora que dá 10 embrião, ela emprenha uns 9, emprenha uns 10. Tem doadora que dá 1, produz 10 embrião, emprenha 1 nenhum. Então, eu começo a filtrar essas doadoras dentro do time, da fazenda. Então, por exemplo, o João Guimarães, aqui da Lora Água Fria. Todo ano a gente faz isso. Acaba a estação de monta, filtra as doadoras dele, vê que produziram embrião, mas não virou prenhez. Eu tiro essas doadoras, onde elas não estão mais. Então, nos últimos 3 anos, a estação de monta do João Guimarães com embrião é superior da ETF. Porque você já vem selecionando também animais que têm melhores embriões, né? Que converte melhor embrião, converte mais embrião e converte mais prenhez. É. Então, tem mais risco, consegue manipular positivamente. Mas, quando eu falo em média geral, a média geral é 44% de prenhez com embrião fresco e 39% a 40% com embrião congelado. Isso é a média geral. É. Ó, pra turma, só pra turma entender, principalmente assim, cara, eu lembro até hoje das minhas aulas de reprodução por conta disso. A gente ficava assim, era muito novo aquilo na época, né? Mas a gente pensava assim, parece uma coisa de outro mundo, né? Esse bicho ainda virar um bezerro, porque ele parece um MacGyver, né, doutor? Ó, você pega uma vaca, você aspira o óvulo, aí você coleta sêmen, você bota isso numa placa, né? Espera isso clivar, tira de tudo. Então tem um monte de coisa pode acontecer no meio do caminho e dar errado. Você transporta esse cara e ainda emprenha esse negócio. Então ele é um MacGyver, né? Que ele dá conta de sobreviver. Então acho que é isso que o doutor coloca, assim. Então a técnica melhorou muito nisso, né? Manipulação, acho que diluentes, né? Não sei se é esse termo que usa ainda. Então acho que de produção. acho que isso melhorou muito. Então, assim, ó, a turma que tinha aquele receio, mas embrião emprenha muito pouco. A experiência que eu tenho com embrião aqui é em algumas fazendas, não é tanto, mas a gente tem, igual você falou, média é complicado, a gente tem média aí de 55%, 60% em alguns lotes. Então, tá fazendo, né? Doutor, e um outro ponto, aí eu acho que agora a gente traz assim pro cerne da questão. Eu tenho visto muita gente assim, ó. Volume de sêmen que foi comercializado caiu, um monte de fazenda saiu, não quer fazer IATF esse ano e tal. Como você vê esse cenário? Aí eu trago também para essa parte da IATF, tanto para a reprodução quanto para o embrião. Porque a gente comentou isso na live com o Frederico, né? O Frederico falou, beleza, o bezerro tá valendo R$1.000, mas eu comprei média de bezerro que eu paguei foi 2.100. Então eu continuei pagando um bom bezerro. Como é que você vê esse cenário, principalmente para essa turma? Eu não sei se você tem cliente desse jeito, que o cara fazia e parou de fazer. Como é que você vê isso aí? Qual é a sua opinião sobre esse momento desse povo? Professor Hugo, na verdade, o ciclo de alto e baixo eu já passei por alguns, né, na vida profissional. E os cenários são sempre o mesmo. Eu estava agora na apresentação, eu usei um gráfico da carta pecuária, com 70 anos de avaliação de ciclo pecuário, de altas e baixas. Né? Então é tendência. O bezerro bateu 3.000, 3.500. Nego que nunca viu uma vaca quer comprar vaca para vender bezerro de 3.500. Chega na baixa, ele tá doido para sair daquilo, que ele está dando prejuízo, o pasto está caro, o capim está caro, não está pagando as contas e a tendência é sair. Então é claro que o mercado vai dar essa oscilada. O negócio de sêmen vinha crescendo de forma absurda nos últimos anos, inclusive durante a pandemia, coisa de 25%, 30% ao ano de aumento. E estava quase que insustentável. O negócio de embrião teve ano de crescer 40% do ano para o outro, nos últimos anos. Então chega no momento que ele precisa de um momento de, peraí, calma, vamos dar uma ajeitada na casa, né? Que o nosso limitante de embrião hoje mesmo só não cresce mais o negócio de embrião por falta de limitante de mão de obra. Né? Não é mercado, é mão de obra. Né? Mas assim, eu particularmente, para o meu negócio, que eu trabalho muito na parte de frente, da negociação com o cliente, eu te falar bem sincero, eu prefiro atender o ciclo de baixo. Agora. Porque agora o cara que me procura é um cara que vem estudado, que ele não pensa no mercado de venda do bezerro de 1.500, 1.800. Ele está deslumbrando o mercado lá da frente, daqui 3, 4 anos, que ele vai estar com o tourinho pronto, ele vai estar com a fêmea girolanda dele pronto, ele vai organizar a casa. Claro, isso é uma minoria? É uma minoria, é evidente. Né? Mas esses são os negócios saudáveis. Né? Eu tenho vários negócios aqui de clientes que são meus clientes desde quando eu cheguei aqui, há praticamente 15 anos. Estão firmes, já passaram por vários tipos. Se eu te pontuar, esses clientes que eu havia citado, produtor de touros, todos eles cresceram, nesse ano agora, mais de 20% em relação aos anos anteriores. Quem que saiu?
saiu aquele curioso. Fala, quero fazer porque meu sonho é ter uma vaquinha bonitinha, pintadinha aqui na sede. Ah, que eu quero ter uma vermelhinha, baixinha, chifrudinha aqui perto. Então, esse cara aventureiro, ele se afasta nesse momento. Mas eu sei que ele vai voltar. Daqui 3 anos ele está voltando bem aí. Eu tenho que estar pronto também para atender ele da melhor forma possível. É. Mas, particularmente falando, para o negócio, para quem trabalha na negociação, é mais saudável essa época. A minha equipe, que eu atendo a rede de quase 50 representantes da BS, né, que trabalham focado em ATF. Nós perdemos pouquíssimo volume de serviço. Por quê? Porque esses caras, eles praticamente mandam dentro do negócio. Né? Eles entendem de ciclo como um negócio passageiro e que tem e é natural. Né? Então, ou seja, não adianta eu fazer a inseminação hoje pensando no bezerro que eu estou vendendo hoje. A inseminação em embrião que eu estou fazendo hoje é do bezerro que eu vou vender daqui 2 anos ou touro que eu vou vender daqui 3 ou 4. Né? E é assim que você tem que pensar e ajudar o teu cliente a pensar nisso. A palestra que eu estava lá agora era para estudante. Eu falei, cara, não se preocupe só com aprender a inseminar ou aprender a transferir embrião. Procure entender de mercado, do negócio, para você auxiliar teu cliente, tanto na hora de entrar quanto na hora de sair. Eu comento sempre nas palestras que eu levo para estudante que os caras têm que ser resolvedor de problema, né? A gente não é pago, doutor não é pago para emprenhar, para transferir embrião. Ele é pago para transformar, para entregar um touro bom e tal. Então a gente é pago para resolver problema. Esse é um negócio interessante porque eu vi muito esse movimento, sabe? E aí, esses dias mesmo eu coloquei num post em algum lugar e um cara ficou bravo comigo. Eu falei assim, ó, a arroba de 350 foi a maior tragédia da pecuária. Aí o cara, você tá doido? Eu falei, foi. Era mais prejuízo a gente vender uma arroba de 350 do que uma arroba de 250, igual a gente vendeu há pouco tempo atrás, né? Uhum. Por quê? Naquela época tudo era mais caro. Então, assim, ó, eu acho que esse slide que você tem da carta pecuária, eu também uso bastante ele, que é assim, ó, sempre o ciclo de alta e de baixa ele vem, e o anterior ele é menor do que o posterior. Então, ele sempre vai acontecendo um movimento de alta, o próximo ciclo de alta ele corrige o preço anterior. Só que 2021 ele foi assim, ó, puf, ele estourou. Então aquilo lá não vai acontecer de novo, né? Antigamente eu tinha um cara quando eu trabalhava na Agroquima que ele falava que você não precisa acertar no olho da mosca, né? Você precisa acertar ao redor da mosca. E durante a vida da gente, a gente vai passar aí por 4, 5 ciclos pecuários. Se você acertar mais do que errar, eu acho que você está bem no negócio. Então, esse eu acho que é um ponto interessante que a gente tem que trabalhar. E, doutor, você trouxe uma coisa interessante que é assim, ó. Os seus clientes, e aí a Ingrid colocou como entusiastas, eu coloco como os profissionais, né? Eu comento sempre aqui que pecuária não é para amador. Os caras profissionais esse ano ganhou dinheiro demais, cara. Porque assim, ó, e aí eu coloco no meu caso, no caso das fazendas que eu atendo. Hugo, mas toda fazenda esse ano deu prejuízo. Deu, mas vou botar um exemplo. Hoje, por exemplo, nessa fazenda aqui que eu tô, quando a gente começou a trabalhar, eu tinha 800 animais aqui dentro. Hoje a gente está com 1.400. Então, assim, o estoque de arrobas que eu tô aqui dentro hoje é muito maior do que aquela época. Ah, beleza, o gado desvalorizou de patrimônio, só que eu tô com um monte de novilha, eu tô mexendo com novilha ali, ó, fazendo protocolo de indução. Então, assim, esse tipo de cliente, né, esse tipo de pecuarista, ele é o cara que ele entende que ele vai nos momentos de onda alta, né, na onda ele vai surfar a onda e no momento de baixa ele tem que se preparar para um novo momento, né? Como é que você vê mais ou menos, como é que você vê esse negócio? Perfeitamente a colocação. Não sei se você segue o Eduardo da Minerembros, Central de Receptora, é um amigo fantástico, cara veterinário muito bacana. Ele escreveu um artigo sobre isso, falando, e ele é o maior central de receptor do Brasil, que estava vendendo, abrindo mão do gado dele. Eu tive com ele aqui vendo algumas áreas, algumas propriedades aqui no Pará, é meu amigo dentro da minha casa, gosto mais dele, abraço Eduardo, se estiver por aí. E ele falando que eu faria, estou só aguardando, vai bater 300 e eu vou abrir mão de quase todo o meu gado. Quando bateu 300, ele vendeu praticamente todo. Aí investiu em reforma de passagem, reforma de cerca, estrutura da fazenda, capitalizou e ficou quietinho. Acho que ele fez isso. Só que ele fez isso e escreveu um artigo na revista falando que estava fazendo isso, no pico da alta. E ele escreveu outro artigo agora na baixa. Está lá no Instagram dele.
Entendeu? Então, pô, e é assim, é um dos poucos que eu vi que realmente fez. Na verdade, você tá na alta, tá empolgando, 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 empolgando. E, mas é natural É. e é os Esse, corajosos. esse, Na verdade, enquanto alguns leem crise, outros leem é. oportunidades. E é assim que se trabalha. Eu falo, aquela musiquinha, aquela música dos meninos da. Eu gosto dela, eu uso ela bastante. Mas aquela musiquinha dos meninos da pecuária, que eu vendo um caminhão de boi e não sei o que, não sei o que, aquilo não foi bom, não, turma. Porque entrou gente demais, cara. Entrou gente demais na pecuária. Entrou Ó, aventureiro eu demais. tenho. Eu tenho um amigão meu, assim, um parceirão meu, que ganha muito dinheiro com outra coisa. Ele entrou naquela época, cara, ele entrou comprando bezerro de R$ 3.500 e tal. Oi, vendeu as vacas agora por 2.500. Ah, porque é difícil. Falei, cara, mas você entrou, você, assim, com todo respeito, você é o cara, a sardinha que nadou no mar de tubarão. Você entrou na época que todo mundo queria vender, comprar e tá saindo agora. Então, assim, não tem muito pra onde correr. E na Doutor, verdade, quem estava preparado vendeu o bezerro de qualidade para ele na época, cara. E agora, essa mesma pessoa provavelmente está preparado, capitalizado, que vendeu o bezerro para ele lá e está comprando a vaca agora. Né? Então, ou seja, ele perdeu duas vezes e tem outro, às vezes, ganha duas vezes em cima dele, infelizmente. eu acho que tem coisas que a gente tem que analisar bastante. Ó, eu tô vendo o Fred aí. O Fred é um cara que eu troco muita ideia. O Fred tem fazenda aí no Pará. Não sei se vocês se conhecem aí, mas o Fred ele tem uma ideia de pecuária muito legal, assim. Até ele tá abandonando um pouco o barco aí, né, Fred? Vai trabalhar com uma área menor. Mas eu acho que eu até comentei com ele esses dias. Eu acho, né? Beleza, o momento é muito ruim, mas se você tiver aguentar o rojão para daqui 2 anos, eu acho que vai ser muito bom. O negócio vai acontecer. Doutor, voltando um pouco ao negócio do embrião, como que você vê assim, ó? Eu não sei se dá para a gente mensurar isso, é claro que não, mas assim, ó, em termos de velocidade de melhoramento genético, se eu fizer 3 comparações, eu não vou nem falar do cara que usa touro de boiada, porque esse cara, para mim, como eu estou fazendo o fim da pecuária, e eu acho que esse já está respirando por aparelho. Então, o cara que vai lá, pega touro de boiada e bota como reprodutor, esse cara ele já tá, né, não tem jeito. Mas como é que você vê um bom touro de repasse, a IATF e a transferência do embrião? Como é que você analisa esses três assim, ó, em tempo, né, velocidade de ganho, custo-benefício? Como é que é a sua abordagem nos clientes, por exemplo, quando eu quero começar a trabalhar com isso e eu tô lá no touro de repasse ainda, ou na monta natural? As três ferramentas são úteis e saudáveis e necessárias. 70% do bezerro nascido vem do touro, né? O restante aí é da inseminação e um número pífio, irrisório ainda, é através dos embriões, né? E crescendo. E a TF vai voltar a crescer forte nos próximos anos. Embrião forte, continua crescendo forte, né? Mas e o touro sempre vai ter seu mercado, sempre vai ter o espaço. E de acordo com a IATF cresce o mercado do touro de qualidade. Enquanto o cara está usando o boi de boiada, ele não aprendeu ainda a ler um catálogo, interpretar uma regra de DEP, qualquer coisa para ele serve. Ele olha para o visual, a boi é comprido, pesado, boludo, cupim preto, tal, vê algumas características fenotípicas, é aquilo que me serve. Quando ele passa a usar a IATF, ele não se dá mais o luxo de usar um boi de boiada, você concorda? Porque se ele tiver que fazer um repasse, ele vai lá comprar um touro, seja do João, seja da Catayama, seja de quem for, ele vai focar, fala, não, eu quero um touro específico para essa característica. Deixa eu até colocar só um ponto importante. Eu não sei, acho que você deve ter visto isso, mas para a turma que não viu. Tem um cara aqui em Goiás, né, que ele é sensacional, é o Rodrigo Albuquerque, da Grande Lago, do Notícias do Front. O Rodrigo, ele tem, né, tudo muito bem controlado na fazenda e tal. Eu não lembro o número certo, mas ele colocou coisa assim, doutor. O ganho de peso no confinamento de um boi, de um touro de repasse, comparado com um touro de ATF, eu não lembro se era coisa de 150 gramas a mais por dia. Então, assim, ó, porque tem aquela história assim, o touro de ATF ele só entrega enquanto a mãe é boa. Aí, beleza, esse cara largou a mãe dele tem 2 anos. Então ele tá lá engordando há 2 anos. Então, assim, ó, é uma resposta de sêmen, né, de genética, que entrega muito lá na frente, né? Só te cortando aí para colocar isso dentro. Então, o Frederico, na live de vocês semana passada, ele fez um comentário, falou,
Hugo, tem fazendas que eu chego que eu prefiro escolher o bezerro do boi de repasse do que muita vez da inseminação. Isso é uma exceção, isso é uma exceção. É claro que tem touros em centrais aí que no passado recente que eram touros pioradores, né, de maneira geral. Mas a grande maioria, a imensa maioria, vem para fazer certo. E o problema não é o touro que está na central, é o técnico que atende essa fazenda, né? E o dono na escolha desse material genético. E esse sim é o gargalo. Né? Mas vamos lá. Por mais que você tenha um ótimo touro, ele vai te deixar 25, 30 filhos por ano. Você vai conseguir comprar 10, 20, 30 touros, dependendo do quanto você precisa, 50 touros, todos com as mesmas características do top, do excelente? Difícil. Você vai padronizar bem uma bezerrada que vai emprenhar dentro, você vai conseguir fechar uma estação de monta dentro de 80 dias, 70 dias, exclusivamente com touro, para a tua bezerrada nascer toda no cedo? Difícil. Né? Então, quando você passa para a IATF, você começa a corrigir coisas que... Então, por exemplo, você consegue fazer 5, 10, 20 mil filhos de um único touro na tua estação de monta. Então, só aí você já dá uma padronizada. Você trabalhando de forma bem tranquila, fazendo o diagnóstico com 30 dias, não precisa ser mais precoce do que isso, você consegue fechar uma estação de monta com 3 IATF 0 touro com 80 dias, da primeira à última. Certo? Em casa, eu tenho 400 e poucas fêmeas na propriedade aqui perto. Eu faço dessa forma. Eu insemino dia 12 de outubro a primeira inseminação, dia 30 de dezembro a última. E faço a desmama total desse gado em maio, numa desmama só. Então, ou seja, meu volume de vaca é relativamente pequeno, mas para o comprador que compra meu bezerro, ele pega resumido. E a bezerrada praticamente toda do cedo. Só aí eu ganho na bezerrada 40, 50 quilos a mais pelo fato dela ter nascido bem, desenvolvido bem e desmamado bem, né? Então eu não gastei nada mais por isso. Então, de maneira geral, isso eu acho que é assunto para uma outra live. Se nós for fazer conta, o filho do bezerro, o bezerro da inseminação, de maneira geral, ele é muito mais barato se nós for colocar o que ele entrega do que o bezerro do touro, de maneira geral, é claro. No entanto, tem fazendas que não tem estrutura, não tem logística, não tem manejo para trabalhar com a ATF, e aí às vezes trabalha com uma e reparte todo. Beleza, perfeito. Mas aí a ATF veio para ficar e só vai crescer. Né? Agora, o embrião, você faz uma tacada de 5 gerações em uma só. É aquilo que você falou, às vezes você chega na propriedade do cara, as vacas dele parecem dentro de cachorro, grande, pequeno, um alto, um baixo, tudo despadronizado. Aí, por mais que você tente padronizar através dos touros, vai ser difícil. Agora, com o embrião, não. O embrião, você pega uma vacada toda cruzadona, sem raça definida, você mete um Nelore padrão ali, no outro ano está nascido, você estabilizou toda. E aí, o que eu falei, você comentou comigo a respeito daquele vídeo que o menino me filmou lá no curral transferindo embrião ontem, e falou, Faria, mas como é que é essa evolução do negócio do embrião? Eu falei, cara, reflita comigo, se você tivesse começado esse melhoramento genético, vocês começaram para fazer o PO, há 4 anos atrás, através da inseminação, você estava agora nascendo o filho da segunda geração. Então você estava produzindo agora um 3/4. Para você chegar num puro, num 31, 32, um puro, são pelo menos 5 gerações. Certo? Fazendo. Peguei uma fêmea comum, inseminei com PO, nasceu os meio sangue, inseminei com PO de novo, nasceu esse 3/4, inseminei com PO de novo, assim por diante. Então, se eu for muito eficiente, professor, e conseguir fazer cada uma das gerações em 3 anos, eu vou demorar 15 anos para fazer o puro. O embrião te entrega isso no ano que vem, está nascido da tua propriedade. Então, embrião é tempo. É tempo. Se você tem tempo... Ó, esse é um dado sensacional que eu queria. Ainda bem que eu tô com você aqui, que é o chefe, eu queria muito esse número, que era justamente esse, sabe? Eu recebi algumas dúvidas, falei, vou perguntar pro Faria que ele vai trazer isso para mim. Quanto tempo eu levaria? E assim, ó, não vou colocar no mesmo nível, tá? Não tô colocando assim, ó. Mas vou botar um equivalente. Quanto tempo eu teria? Eu teria que fazer cruzamentos para ter um bom touro de repasse. Não estou colocando nenhum touro de central, nem nada. Quanto tempo eu demoraria para fazer isso? Então, no mínimo, aí umas 10 gerações, né? Uns 10 anos sendo cruzado. No mínimo 5 gerações, você chegar num puro, né? De 4 a 5 gerações. Só que, vou te dar um exemplo de uma aula de... Tomara que o pessoal que estava na palestra hoje, que eu ia falar esse exemplo lá na palestra, mas eu falei, não, deixa em outro momento. A minha aula de melhoramento genético na faculdade, professor Zampar, Luiz Eduardo Zampar, esse cara vale a pena você conhecer. Vou botar.
Foi meu mentor na faculdade. Quem sabe você chama até para uma live. Nossa. Fera. Ele mandou buscar, chegando na aula, ele falou assim, busca um copo de merda lá para mim, no canil. Merda de cachorro. Aí trouxe um copinho plástico com merda de cachorro, metade era água, metade era merda. Aí misturou fezes com água mineral. Ó, metade merda, metade água pura. Misturou, temos aqui um meio sangue. Aí pegou o meio sangue e tornou a misturar água pura. E foi fazendo essa diluição até chegar na água 100% cristalina. Então, com cinco diluições, ficou no puro. Agora, e aí ele pergunta, quem bebe? Você bebe? Entendeu? Se a tua base vier dar uma merda, por mais que você tenha água cristalina, com 5 gerações ainda, não dá coragem de usar. Não dá coragem. Entendeu? Então, o embrião você está pronto amanhã. Aí, só que, se você não sai de um negócio simplesmente de um puro. Você pega um trabalho do Luciano da Matinha de 40 anos de seleção, você pega um trabalho científico do Sino Agropecuária, você pega um trabalho da genética aditiva, com o volume que eles têm em pressão de seleção, e coloca esse material pronto. O cara demorou 50 anos para construir e coloca pronto na sua casa o ano que vem. Aí vai, é claro, eu conversei com o doutor Luciano Borges, lá na Matinha, eu falei, doutor, é um desprendimento muito forte, né, cara? Você abrir mão dessa genética, 50 anos trabalhando, colocar isso no embrião, pro cara, eu colocar isso lá no Pará, qual que é o desprendimento? Ele falou, Faria, não tem desprendimento. Primeira coisa, é remuneração. Vocês vêm aqui, aspiram minhas doadoras, o embrião tá pronto, o cara comprou, caiu o dinheiro na minha conta. Né? E ele não tem gasto nenhum com a vaca dele. Nós chegamos lá, não tem prejuízo nenhum, só tiramos os ossos, que seriam perdidos de forma absorvida, de forma natural. Primeiro passo, a remuneração financeira. Segundo, ele falou, já pensou o tanto que esse cara tem que ser bom para competir comigo? Porque eu vivo disso, conheço disso, acordo, almoço, janto, falando de Nelore, respiro Nelore. Você acha que eu tenho medo que esse cara vai virar meu concorrente? É claro que ele falou, no universo do tanto de embrião que vocês vendem mundo afora, vai surgir um outro touro de central a partir disso, como nós já fizemos. Né? Tem uns 4, 5 touros de central que vieram a partir desses embriões que foram comercializados. Né? Mas isso não atrapalha o negócio dele de forma alguma. Né? Então, ou seja, é um desprendimento muito saudável, tanto dele, quanto do Cine, quanto dos outros parceiros que são fornecedores de genética com a gente. Show de bola. Doutor, tem até uma pergunta aqui, eu ia deixar para responder as perguntas depois, mas já vou botar essa aqui que ela entra muito bem aqui. Ó, turma, até outra coisa. Quem tiver dúvida, aqui embaixo, né? Eu estou em cima aqui, mas embaixo do Dr. Faria aqui, ó, tem um ponto de interrogação com uma bolinha, né? Um balãozinho. Clica lá e aí lá vocês podem fazer as perguntas e vai responder aqui, ó. A pergunta é a seguinte, doutor. Cria de FIV, né? Ou cria de transferência de embrião, elas já saem prontas para ser registrada como TO ou não? Sai pronto. Na verdade, se ela é um animal puro, ela já é comunicada o registro logo após a transferência do embrião. Então, a nossa equipe do laboratório faz a comunicação. Então, por exemplo, o Dr. Hugo comprou 100 embriões. Eu fui lá e implantei na tua propriedade, empenharam 40. Você vai comunicar, aqueles produtos já vão nascer registrados no seu nome, com o seu RGD. Então, independente de onde tenha vindo, você vai começar com a sigla sua já, da tua marca, para dar continuidade desse trabalho. Certo? Isso serve tanto para o Girolando, para o Gir, para o Nelore e para as outras raças. Não, beleza. Eu tenho algumas dúvidas aqui sobre registro, como que faz, tá? Mas acho que vou deixar isso para depois. É um tema de outra aula, vou aproveitar, doutor, aqui para outros pontos. Doutor, uma dúvida que muita gente tem aqui é a seguinte. Beleza, vou voltar àquela história do que... Porque assim, a gente ainda tem muito o pecuarista apaixonado na vaca dele, né? Claro. A vaca fulana e tal, que é uma vaca que eu seleciono há muitos anos, já tem 30 anos que meu pai cria gado e tal, e eu quero fazer minha base genética a partir desses animais. No trabalho que vocês fazem, né? Você colocou aqui que tem como eu fazer, eu pego, aspiro, né, e tal. Vocês fazem isso dentro da fazenda? É fácil, é difícil, exige muita coisa? O que eu, como fazendeiro, eu preciso ter para fazer isso? Por exemplo, vou colocar nesse momento. Então, todo mundo entendeu que eu preciso investir nesse negócio e embrião é uma boa para velocidade. Mas eu quero manter a minha base nas minhas fêmeas. Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido aí? Doutor Hugo, primeira coisa, não é só o fato dela ser bonita e do amor que eu tenho nela. É o histórico produtivo. Né? O histórico produtivo. Então, por exemplo, aqui no Nelore Água Fria,
em 2012, para nós selecionarmos as doadoras dele, nós tiramos de um plantel de 2.800 fêmeas PO, foram selecionadas 100 por documento, avaliação, pedigree, etc. Das 100, foram selecionados 43 por fenótipo e mais histórico produtivo. Então, se tiraram 43 doadoras de 2.800 fêmeas registradas. Então, aí você fez um núcleo genético interessante. Então, se caso o parceiro tiver isso, não precisa de muita coisa. Precisa de uma estrutura simples no curral, um laboratóriozinho que pode ser 2x3, né, de alvenaria, limpo, de limpeza fácil, sem cheiro, né, que não guarde medicamento ou produtos químicos, enfim. Um brete de contenção com energia, cobertura no curral, estrutura do curral, um curral razoável, né? Para a gente fazer a coleta dessa doadora. A coleta é feita lá, a seleção dos óvulos é feita na fazenda, isso volta para o laboratório mais próximo. No caso seu, Goiânia, quem está mais aqui para o norte, Xinguara. Veio aqui para o laboratório, e tem um laboratório também do Mader, em Gurupi, na metade do caminho, exatamente na metade. Né? Então, ou seja, chegou no laboratório, é feita a fertilização, esse embrião fica pronto com 7 dias, ele estando pronto, ele tem 2 possíveis caminhos. O primeiro é ele ser congelado, congela esse embrião, e aí ele tem prazo de validade de tempo indeterminado. Você vai congelar o nitrogênio ali e fica estocado. Para você usar no melhor momento da estação de monta. Ou eu já tenho que estar com a fêmea na tua propriedade já pronta, sincronizada, avaliada, sincronizada, para poder receber esse embrião, que chamamos um embrião a fresco. Produziu, com 7 dias ele está pronto, a gente coloca na transportadora aquecida, e vai implantar ele na fazenda. Então, e aí, para a implantação do embrião, é a mesma estrutura que você precisa com o EAPF. E o protocolo também é o mesmo, de sincronização. A diferença é que elas vão dar cio, eu inseminaria numa segunda-feira. Eu vou implantar o embrião 7 dias depois, na outra segunda. Né? Porque eu não quero a ovulação dela, o ósseo daquela ovulação. Eu só preciso que ela ovule, produza um corpo lúteo, que produz progesterona para eu colocar o embrião dentro dela. Só a turma que não entende isso assim, é só para vocês entenderem como é que funciona. Quando eu faço a inseminação, eu quero que eu quero o produto da vaca junto com o touro, né? Eles dois vão se encontrar. No caso do embrião, não. Eu preciso que a vaca tenha ovulado. Então, tanto é que por isso que vocês fazem a seleção também, né? Na hora de fazer, nem todas as vacas que entraram no protocolo, elas são transferidas, porque se ele não palpar, se ele não ver que ela ovulou, não tem sentido, ele vai jogar o embrião fora. Perfeitamente. O raciocínio tá corretíssimo, é isso mesmo. Essa coisa, eu vi esse vídeo. Eu tô acompanhando seus treinos tudo, né? Eu tô botando até nos favoritos. Eu vi esses dias, você colocou lá sobre isso, né? Acho que você foi numa fazenda, tinha uma vaca lá que era linda, gorda, score corporal excelente e tal. Pensando só em score, todo mundo ia colocar ela. Aí o doutor olhou lá e falou, não, o que essa vaca tem? Tá todo mundo mais ou menos, por que ela tá bonita desse jeito? Foi ver, tinha 2 anos que a vaca não paria, então ela tá fora do protocolo, né? Ela não é uma vaca que reproduz, ela tá gorda porque ela tá economizando reserva corporal há 2 anos. Perfeitamente, perfeitamente, é isso aí. Escutou, Ingrid? O vídeo ficou bom. Ela me desceu a lenha desse vídeo aí, falou que eu não coloquei legenda, não apareci no vídeo. Quem falou? A Ingrid. A Ingrid fica brava. Ela também dando comigo de Uberaba, disse que eu tenho que botar todos os meus stories, tem que ter texto, porque senão o povo não lê. Eu falei, nossa, nossa, eu amanheço tomando taco e vou dormir tomando taco. Aí, ela tá aí. Eu vou chamar. Agora eu vou chamar a Ingrid para participar com nós aqui um pouquinho. Doutor, outro ponto importante que eu queria é o seguinte: muita gente, eu sei que é claro que isso varia muito, mas eu queria que você trouxesse para a gente, principalmente para quem. Porque para muita gente o embrião ainda é aquela coisa, nossa. Porque assim, aí de novo, você trouxe muito bem no início da live que existem 2 mercados de embrião. O mercado do embrião de pista e o mercado de embrião para fazer um reprodutor, para fazer um tal, toda essa história. Aí eu acho que muita gente vê assim, o embrião da vaca fulana foi vendido por 400 mil reais e tal. O que seria hoje, geralzão aí? Eu sei que esse número vai variar em função de um monte de coisa, mas um geralzão, o que custa um embrião para eu colocar, por exemplo, na minha fazenda eu quero começar a pensar nesse tipo de animal, eu quero produzir bons touros de repaste. O que é um embrião desse hoje? Professor, para você produzir um embrião a partir das suas doadoras, ele vai custar em média de 150 a 220 reais para produzir o embrião da doadora que você já tem, tá?
Isso está incluído o custo da aspiração, da coleta da doadora e a produção do embrião. Fora isso, você vai pagar por fora a implantação desse embrião, que vai ficar em torno de 50 a 70 reais, dependendo do volume. Certo? Então, vamos jogar aí por alto 250 reais, preço médio desse embrião implantado quando você tem a doadora. Certo? Agora, quando você passa para o embrião de leite, esse embrião vai ficar na faixa de 900 reais de um embrião implantado, quando você vai comprar o embrião pronto. E o embrião de corte, aproximadamente, vai depender também de volume, estrutura, etc., condição da época do ano, mas em torno de R$ 1.000 para você comprar um embrião desse pronto. Se nós pensarmos no leite, tem muita dose de sêmen de 500, 600 reais, uma dose de sêmen, que eu uso uma dose para inseminar uma vaca, certo? Com essa mesma dose de sêmen, muitas vezes eu consigo fazer 50 embriões. Então, sai mais barato eu produzir embrião a partir daquela dose de sêmen, com a minha melhor vaca, e colocar nas minhas receptoras, do que eu usar aquele sêmen para inseminar a vaca propriamente dita. Tá? E no corte, aí você fala assim, mas um bezerro de inseminação custa em torno de 150, 180 reais uma prenhez. E aí você está me falando que o embrião do Nelore custa 1.000 para eu ter uma vaca implantada com o embrião que eu comprar? Sim. Vamos supor que você tem um sucesso de 33%, certo? Dos embriões implantados até o nascimento. Vai te custar 3.000 para o produto nascido. Cara, você vai ter uma doadora por 3.000 reais e você vai ter um touro na sua casa por 3.000 reais. Coisa que você pagaria nesse touro lá no leilão de 35 a 50 mil, se fosse comprar esse touro lá. Então, não, ou vamos colocar se você fosse olhar no seu vizinho lá. Seu vizinho não vai te vender ele por menos de 15, 20 mil, não. Pronto, né? Pronto. Então, o caro e barato é relativo. Essa é uma conta interessante que eu já coloquei. Doutor, é o seguinte, eu tinha até falado pro doutor, porque é o seguinte, o Instagram tá me derrubando com a hora, ele tá fechando a live. Você tem que ir embora agora ou você pode ficar mais um tempo? Não, tô à sua disposição. Não, então, essa do doutor Faria, nós vamos fazer parte 2. Se o Instagram derrubar aqui, agora a gente volta, tá? Doutor, então assim, voltando na história, aquela história que vocês veem, muita gente falando assim, o embrião de vaca fulana custou 100 mil reais. Esse é outro mercado, né? Não é o mercado que a gente está pensando aqui. Então é aquela história, você vai ter um touro, né, nascido por 3 mil reais. E aquela história, né, doutor, aí tem uma coisa interessante. Quando a gente não pode bater 100% de certeza, porque é biologia, né? Não é matemática. Mas eu tenho certeza que ele é muitas vezes melhor, muitas melhor do que o bezerro de ATF que você fez falando assim, não, eu vou pegar esse aqui e vou deixar ele para ser tourinho, né? É outra, entendeu? Não, é outro nível, é outra realidade, é um trabalho pronto. Outra coisa, esse garrote vai produzir, que logo vai virar touro, é um indivíduo selecionado tanto para produzir desenvolvimento de carne, produção de carne em si, que ele vai desempenhar isso, e quanto para a produção de fêmeas, vai deixar fêmeas longevas e produtivas dentro da sua fazenda. Então, não dá para comparar, são coisas que não podem nem brincar em comparar, infelizmente. E eu acho uma outra coisa interessante também, que assim, eu não sei como é que dá para a gente calcular isso, mas eu fico pensando dentro de um outro cenário que é assim, E na minha cabeça, quando eu vejo esses números assim, eu sempre tento pensar num negócio a longo prazo. Então eu penso assim, beleza, você vai fazer um embrião, agora eu quero falar sobre a parte de sexagem. Ô Fabrício Ferreira, só cortando, doutor. Fabrício Ferreira, a live está acabando aqui essa primeira etapa, mas vamos continuar. Você está entrando agora, mas continua aí, parceiro. Deixa eu pegar. Falar nisso, deixa eu coisar aqui. Eu vou encerrar ela aqui e já vou te perguntar isso. Porque ele vai me derrubar aqui agora. Apareceu aqui. Vou encerrar, compartilhar e já volto e chama aí, doutor, rapidinho. Então,